Capítulo 9. Não demorou muito para que o tempo de Frabato se tornasse escasso na nova residência. Escrevia comentários sobre metafísica para várias revistas, repórteres vinham visitá-lo com frequência, e cada vez mais era solicitado para ajudar os enfermos. Como também fosse versado na arte da cura, era capaz de resolver satisfatoriamente muitos casos, desde que as leis do karma lhe permitissem fazê-lo. Ao final de um dia extenuante, e após atender o último paciente, Frabato preparava-se para o dia seguinte quando a campainha anunciou outro convidado. Na sala de recepção, recebeu o professor G, um visitante regular com quem discutia vários assuntos relacionados às ciências ocultas. Frabato saudou cordialmente dizendo: "Tive muitos visitantes hoje e ainda não pude relaxar. Gostaria de me acompanhar num passeio ao ar livre? O tempo está ótimo e um pouco de ar fresco não nos fará mal algum. O que acha?" Minutos depois caminhavam em direção a uma floresta próxima rodeada por campos e prados. O sol já se escondia, perdendo a força abrasadora, mas o calor ainda fornecia à paisagem um ar agradável. Como em visitas anteriores, G preparara uma série de perguntas sobre problemas ocultos que como sempre seriam respondidas pacientemente pelo mago. Naquele dia as questões versaram sobre seres elementais e espíritos da natureza, os quais Frabato detalhou ao professor, explicando-lhe os vários tipos bem como os métodos de trabalho destes seres, tanto na natureza quanto nos seres humanos, pontuando também que os elementais eram especialmente afeiçoados aos amantes da natureza. Caminharam silenciosamente por algum tempo, envoltos em pensamentos e rodeados pelas vozes do ambiente. Embora o sol desaparecesse gradualmente por trás do horizonte, nenhuma nuvem podia ser vista no céu alaranjado. "Sei que no fundo você é um grande cético", provocou o Frabato. "Sendo um teórico, sei que encontra ainda dificuldades em entender os poderes de magia. Como pode ver, o dia não parece estar chuvoso. Apesar disso, utilizarei a magia cabalística da natureza, a fim de trazer alguma chuva em curto espaço de tempo. Isto é para convencê-lo da eficácia desta ciência." "Inacreditável", retrucou o G, "mas já que nenhum segredo parece estar escondido de você, eu naturalmente adoraria se pudesse demonstrar-me com um exemplo essa poderosa magia natural." Frabato esboçou um sorriso, pois sabia ser o controle daquele tipo de magia uma habilidade perfeitamente normal aos magos. "Você verá", disse ele a G, "nada é impossível a um ser humano que está unido com a divina providência. No entanto, o verdadeiro adepto sempre se moverá dentro das ordens divinas, pois é totalmente responsável por tudo o que faz. Quanto mais perfeito o desenvolvimento de um iniciado, maior será seu respeito por essas forças e pelos magníficos segredos do cosmos. Não vou fazer chover apenas para convencê-lo, mas também para satisfazer a natureza, a qual tem desejo por água. Observe o céu cuidadosamente e permaneça em silêncio até que eu fale novamente." Os dois andarilhos sentaram-se na grama observando a vastidão da paisagem. Não havia ninguém nas proximidades, o que deixava-os completamente solitários e sem perturbações. Frabato assumiu uma asana yogi, cruzando as pernas e mantendo a coluna ereta. Com os olhos fechados, manteve-se imóvel, enquanto G examinava atentamente o local e de vez em quando lançava um olhar tímido para Frabato. Talvez uns 5 minutos tenham se passado até a figura do mago voltar à vida. Ele abriu os olhos e esticando as pernas voltou-se para G, perguntando-lhe: "Bem, você notou algo extraordinário?" Na verdade G já notara uma tensão crescente no ar, sinal de uma promissora tempestade. O vento estava cada vez mais forte e quando Frabato começou a falar com ele, as nuvens apareceram pela primeira vez no horizonte, fazendo G apontar para o céu, espantado. "Olhe, as nuvens estão se formando. É realmente fenomenal que você tenha todos esses poderes à disposição. Sem conhecê-lo de perto, ninguém nunca imaginaria suas habilidades." "Não é necessário ao verdadeiro mago", interrompeu Frabato, "fazer uma demonstração de seu conhecimento e habilidades. Ele pode adaptar-se
discretamente a qualquer circunstância e, portanto, passar despercebido ao homem médio. Esta adaptação é um dos aspectos do silêncio, e se observarmos do ponto de vista hermético, uma das características básicas do poder divino. O silêncio, porém, no sentido mágico, não significa abster-se da comunicação, e sim esconder tanto quanto possível suas habilidades espirituais do público. Somente quando este princípio é observado, a providência divina concede ao homem maduro seus altos poderes. Quando nos conhecemos, você não tinha a menor suspeita de que eu estava envolvido em ciências herméticas e espirituais, e mesmo que fôssemos conhecidos de muitos anos, você só perceberia minhas habilidades em conformidade com o seu próprio nível de desenvolvimento. De qualquer forma, um verdadeiro adepto nunca sai por aí anunciando seus poderes. Durante esta breve conversa, o céu nublado tornou-se cada vez mais carregado, anunciando a tempestade prestes a desabar. Raios e trovões intermitentes precipitavam-se ruidosamente, fazendo o professor temer por estar em campo aberto naquele momento. Para acalmá-lo, Frabato colocou a mão em seu ombro, dizendo: "Enquanto estou aqui, você não precisa temer. Está quente, e alguns pingos de chuva não nos farão mal algum. Além disso, há uma espessa árvore de castanhas aqui perto para nos abrigarmos. No entanto, caso queira voltar a casa antes da tempestade, irei acompanhá-lo." G parecia apaziguado e concordou com a sugestão de refugiarem-se sob o castanheiro. 20 metros à frente, os primeiros pingos de chuva começaram a cair no solo, e em poucos segundos a tempestade mostrava-se em sua totalidade, fazendo os dois homens correrem alguns metros de até a árvore. Fortes rajadas de vento sopravam através das copas, quebrando impiedosamente os galhos mais fracos, e as imensas poças d'água formavam piscinas por vastas áreas da região. O solo, incapaz de absorver o turbilhão de forma rápida, complementava o cenário que há muitos anos não se via naquela parte do país. A precipitação varreu o castanheiro, que logo não pôde oferecer muito abrigo aos dois homens, encharcados por inteiro. Isso não estragou o bom humor de Frabato, mas G, sendo menos resistente, começou a tremer de frio. "Infelizmente, eu sou muito sensível", disse ele, trêmulo. "Certamente pegarei um resfriado nessa roupa molhada." "Não tenha medo", disse Frabato, colocando a mão direita sobre o ombro do professor. Após alguns segundos, G olhou Frabato incrédulo. "Você está transferindo calor através de suas mãos." "Estou tão quente como se estivesse num banho de vapor." "Agora entendo como você pode curar os doentes com um poder extraordinário desses." Ele ficou em silêncio por um momento, e então, depois de uma respiração profunda, continuou: "Se eu tivesse apenas uma pequena parte de seu poder, quão feliz seria." O céu parecia ter se aberto, porém a água não absorvida preenchia valas por todos os lados. Timidamente, G perguntou: "Quanto tempo continuará a chuva? Não podemos ir para casa nesta tempestade." Frabato olhou para ele com um sorriso e respondeu: "Assim como conclamei os espíritos do tempo para que trouxessem chuva, irei agora lhes pedir para parar." "Isso é impossível!" exclamou o professor. "O céu inteiro está escuro e não podemos sequer pensar em ir para casa." Frabato riu, dizendo: "Por que não? Logo que deixarmos este lugar, nenhuma gota de chuva cairá mais. Ou você duvida que isso possa acontecer? Se o poder de Deus propicia todo o universo, por que algo tão pequeno não seria possível? Observe, professor, observe com cuidado." Frabato levantou as mãos na direção pretendida. Então, sussurrou enfaticamente algumas palavras, fazendo um gesto no ar. Apenas alguns segundos bastaram para que a chuva diminuísse consideravelmente, embora o céu ainda permanecesse nublado. Pediu a G que o seguisse, e os dois caminharam, encharcados, embora mantivessem o bom humor. Esses milagres estavam além da compreensão do professor, que percebeu a chuva se abrindo no caminho percorrido por eles, ao passo que no entorno prosseguia insistente. Olhando para cima, notou que as nuvens dividiam-se exatamente sobre suas cabeças, unindo-se novamente por trás deles.
Ele nunca presenciara tal fenômeno. Sem dizer uma palavra, Frabato percebia a surpresa do professor prazerosamente. Em todo o caminho de volta para a casa de campo, uma gota sequer caiu sobre os dois homens, embora os trovões e a chuva continuassem a fustigar os arredores. Quando chegaram à residência, o céu ainda estava escuro e foi preciso acender as luzes. Já queria ir para sua própria casa, mas Frabato convenceu a ficar emprestando-lhe algumas roupas secas e entregando-as molhadas ao servente, a fim de que as secasse e engomasse. Depois, acomodaram-se confortavelmente na sala de estar, servindo-se com chá e biscoitos. Você é um homem especial. Provoca tempestades, cura qualquer doença, você está familiarizado com todas as ciências do mundo. Mas se comporta como se tudo isso fosse muito natural. Riqueza de conhecimentos e poder, como isso é difícil de entender. Frabato fitou o professor seriamente respondendo: qualquer ser humano pode adquirir este tipo de conhecimento e poder, desde que reúna energias para seguir o caminho da magia até os níveis mais altos. Este poder não foi dado simplesmente a mim. Em princípio, posso usá-lo livremente, mas devo justificar minhas ações perante a divina providência. Para estar livre das leis do karma, todo grande iniciado evitará aplicar seus poderes mágicos para o próprio bem-estar. Durante qualquer encarnação física, ele é autorizado a exercer apenas as habilidades que qualquer homem comum tem à sua disposição. Esta é uma lei de desenvolvimento que não pode ser violada sem um motivo especial. O verdadeiro mago sabe que está unido ao divino, relação essa que nunca é concedida ao mago negro, o qual através de suas obras, condena-se à solidão no cosmos, e a menos que tenha uma predileção especial por seres demoníacos, sua condenação pode ser definitiva. Isso é incompreensível leigo, pois a solidão absoluta só pode ser entendida por um iniciado. Devido ao fato de nós, iniciados, levarmos as positivas leis espirituais às suas últimas consequências, estamos autorizados a participar do poder divino. Esta observância fiel das leis espirituais não surge do medo de uma possível punição por parte dos poderes kármicos, mas sim da veneração absoluta e humilde para com este imenso poder e sabedoria. Mais do que um ser humano normal seria capaz de compreender, reverência e humildade. Eis as características primordiais no caminho da magia. O destino de um iniciado não pode ser entendido pelos imaturos e não iniciados porque lhes falta visão sobre as leis espirituais. Nem todos são tão afortunado como o senhor, professor, pois eu estava autorizado a dar-lhe alguns exemplos de poder mágico. Na verdade, é mais vantajoso que alguém se convença dessas leis por meio de estudo e introspecção, pois é o conhecimento adquirido por conta própria que leva à crença verdadeira. Na magia, a crença é gradualmente substituída pelo conhecimento. Primeiramente, o aluno tende a aceitar os ensinamentos dos iniciados numa espécie de crença solitária e só então ele se convence, através dos próprios esforços, de sua validade. Esse tipo de crença, que é sustentada pelo conhecimento, é chamada de fé manifesta, e foi pregada por Cristo quando disse que a verdadeira fé pode mover montanhas. Um relâmpago iluminou o quarto, seguido por um breve estrondo. Ambos olharam involuntariamente para fora. Você vê, continuou Frabato, a despeito da alta pressão barométrica, os seres elementais seguiram meu pedido e trouxeram chuva e trovão. Se você pudesse usar seus olhos espirituais, veria como os elementos são postos em movimento pelas entidades, a fim de provocar uma tempestade como esta. Veria como eles dirigem as correntes elétricas para provocar os efeitos aos quais estamos familiarizados. Aos clarividentes, é óbvio que acontece nestes casos, ao passo que aos olhos do senhor, professor, tudo isso parece um milagre. Desencadear dos elementos é um dos menores segredos cabalísticos da magia da natureza. Agora o que me resta é acalmá-los, caso contrário, a tempestade prosseguirá até amanhã, causando muitos danos. Frabato aproximou-se da janela.
Seus olhos miravam o horizonte quando murmurou algumas fórmulas ininteligíveis ao professor. Em alguns instantes, a chuva cessou, as nuvens se abriram lentamente e o céu estrelado tornou-se visível, fazendo a natureza respirar renovada. Aliviado, professor G pôde então vestir suas roupas secas, sendo acompanhado por Frabato até a porta. O visitante, impressionado, meditara ainda por muito tempo nos acontecimentos daquela tarde. Nas semanas e meses seguintes, Frabato esteve muito ocupado. Os artigos que publicara em várias revistas sob pseudônimo caíram em terreno fértil. Além de novos contatos, sua obra metafísica trouxe-lhe valorização profissional e autoridade. Claro que havia pessoas que o invejavam, e mesmo o odiavam, mas acostumado que estava a todos os tipos de inimigos, simplesmente os ignorava, deixando-os completamente relegados aos poderes do karma. No decorrer do tempo, também fez inúmeros contatos em outros países, o que lhe trouxe vários convites mundo afora. Certo dia decidiu deixar a casa de M.R.K. por tempo indeterminado para uma viagem ao redor do mundo. Os preparativos foram feitos rapidamente e logo estava ele em seu caminho, viajando para maiores e mais interessantes cidades onde, dependendo da situação, preparava neófitos à iniciação ou trabalhava como professor de ciências herméticas. Vários anos se passaram até que decidiu retornar, notando uma série de mudanças durante sua ausência. Mr.K. Casara-se, na verdade, fizeram um pacto de casamento com um ser do elemento água, mas o romance não teve final feliz. K evocou uma ondina, e como não possuísse equilíbrio mágico suficiente, o encantador ser d'água persuadiu-o a fazer um pacto com ela, o qual foi firmado. A ondina encarnou-se no corpo de uma bela jovem enferma, à beira da morte. Quando a moça foi curada por magia, casou-se com K. Durante conversas anteriores, Frabato reiteradamente alertara o amigo sobre o perigo de pactos desse tipo. Com sua visão clarividente, sabia dos perigos a que K estava submetido, mas infelizmente este não levou seus avisos a sério, tornando-se uma vítima das artes da sedução da ondina. Ellen, K, irmã mais nova, casou-se com um empresário estrangeiro e tornou-se mãe de 2 filhos. A casa de campo nos subúrbios mudara de proprietário, também. Assim, como Frabato sentisse que suas antigas amizades distância avance, decidiu voltar para sua cidade natal, onde estabeleceu residência, passando a levar uma vida reclusa por vários anos. Enquanto isso, o materialismo cientificista e o fanatismo político espalhavam-se pela Europa. Aqueles que nutriam interesse ou possuíam algum envolvimento com as ciências herméticas e ocultistas corriam grande perigo. Os horrores da guerra ainda ceifariam a vida de milhões de pessoas por vários anos. Capítulo 10. A lua brilhava calma e suavemente. Sua luz passava através da janela da biblioteca de Frabato, iluminando sua figura enquanto sentado imóvel, absorto em meditação. Embora num estado de êxtase, Frabato percebeu claramente que estava sendo chamado espiritualmente pelo seu nome secreto, conhecido somente pelos irmãos de luz. Ele, portanto, sabia que era chamado para uma reunião dos mais altos iniciados. A Irmandade da Luz é uma entidade espiritual que consiste nos mais altos iniciados de nosso sistema cósmico. Apenas quem é capaz de dominar e praticar as 3 primeiras folhas do livro da sabedoria tem acesso a esta irmandade. Desde o início da evolução espiritual humana, aqueles que alcançaram o mais alto nível de perfeição mágica, e ainda não conscientemente dissolveram sua individualidade, encontram-se nesta organização. Os Irmãos da Luz assumem a responsabilidade pelo bem-estar e o desenvolvimento da humanidade, embora a tarefa de manter este desenvolvimento possa não exigir a encarnação física. A Irmandade da Luz está estruturada numa hierarquia que corresponde aos diversos graus de perfeição dos membros. No topo da hierarquia está o chamado Primo Initiator, que é classificado igual a um Mahatma, o adjunto da ordem divina e do custodiante de todos os segredos. Na hierarquia ele é chamado Urgaya, o sábio da montanha ou velho mestre. Ele era o Primo Iniciator desde o início do mundo, mas raramente se manifestava.
Ele habitualmente toma uma forma apenas por curtos períodos de tempo, quando ele opta por ficar de lado e dar conselhos a um irmão de luz a respeito de sua tarefa. Na hierarquia, o velho mestre tem 12 adeptos subordinados que atingiram a mais elevada perfeição espiritual. Esses adeptos assumem as tarefas mais difíceis. Do mesmo modo, eles raramente encarnam. Assim, costumeiramente eles fazem seu trabalho através da zona circundante da Terra. Alguns destes adeptos apenas encarnam uma vez em 100 ou 1000 anos. Urgaia e os 12 adeptos formam o Conselho dos Anciãos e reúnem-se regularmente ou têm reuniões especiais, tomando importantes decisões acerca do destino das pessoas na Terra. Os 12 adeptos possuem 72 homens sábios, ou pessoas iluminadas abaixo deles, que também possuem 360 mestres num grau inferior. Os 72 sábios e os 360 mestres também são convocados à reunião geral. Em caso de reuniões especiais, Urgaia chama os iniciados em particular. Quando Frabato ouviu o chamado naquela noite, ele sabia que haveria uma Assembleia Geral. Frabato já tinha estado em tais reuniões, e, portanto, estava ciente que decisões importantes seriam feitas para o curso do desenvolvimento da humanidade e das nações do mundo. Qual tarefa seria dada a ele naquele momento? A Irmandade da Luz não tinha residência permanente na Terra, embora mantenha alguns pontos de referência no Oriente. Naquela época, muitos irmãos estavam encarnados no Oriente e trabalhavam no quadro de suas missões. A Assembleia Geral sempre se reunia num salão mágico, criado especialmente para tal propósito na zona circundante da Terra. Urgaia sempre criava este espaço mágico pessoalmente, protegendo e tornando visível apenas aos irmãos de luz, de modo que não seria percebido, tanto espiritualmente ou astralmente, por seres alheios. Frabato deixou tanto seu corpo físico, espiritual e astral, deitado em sua cama, pálido e rígido. Sua respiração e batimentos cardíacos haviam cessado. Com sua mão astral, Frabato desenhou um círculo mágico em volta de seu corpo físico, proferindo uma forma cabalística protetora para defendê-lo, pois ele bem sabia que o mais delicado dos toques de uma outra pessoa poderia causar sua morte física. O poder da fórmula cabalística, por outro lado, renderá-lhe a proteção completa em todas as 3 esferas. Movido pelo seu poder de imaginação, Frabato chegou ao Templo dos Irmãos no momento seguinte, pois no mundo espiritual e astral pode-se vencer qualquer distância sem perder tempo, já que estes mundos são regidos pela intemporalidade. A maioria dos irmãos já estavam reunidos no Templo Sagrado dos Irmãos de Luz e tomavam seus lugares habituais. A julgar pelos corpos astrais, todas as nações e povos estavam representados. Urgaia sentou à frente de todos em magnificência indescritível. Seu corpo astral estava iluminado como ouro líquido, seus olhos brilhavam como diamantes. Não havia ninguém lá que não fosse permeado com o sentimento que o próprio Deus encarnado estava entre eles. O interior do templo simbolizava a suprema sabedoria do cosmos. Não havia janelas, mas 12 lustres invisíveis espalhavam uma luz radiante, que era de modo algum inferior à luz do sol. O teto do templo descansava sobre 22 colunas, simbolizando o livro da sabedoria. Cada coluna irradiava uma luz particular que indicava seu poder invisível e seu significado. O teto igualmente emanava um amarelo dourado e um violeta, estando coberto por milhares de estrelas. Frabato tinha tomado seu lugar e os últimos irmãos chegavam. A assembleia poderia agora começar. Embora o antigo mestre havia permanecido imóvel até agora, abruptamente veio à vida. Ele perscrutou a sala com seus olhos interrogadores e acenou com satisfação quando percebeu que todos estavam presentes. Todos, independentemente da posição, levantaram e se curvaram em adoração diante dele. Urgaia os agradeceu com um gesto de bênção. O templo estava preenchido por uma atmosfera benta. Havia silêncio e expectativa entre os irmãos. Urgaia abriu a assembleia numa voz calma.
Meus queridos irmãos, admiradores da luz, os defensores de todas as coisas boas, que servem à providência divina por amor e veneração, saúdo-vos cordialmente a esta Assembleia. Todos de nós que estão reunidos aqui têm garantias para apoiar as leis da divina procedência por toda a eternidade e guardar seus mistérios. Todos nós somos parte da luz divina, diante do qual nos inclinamos em profunda humildade e grande veneração. A luz da eternidade une a todos nós. Onipotência e sabedoria foram-nos dadas através da graça divina e de sua compaixão. O amor onipresente da divina providência nos une numa inseparável união. Nós somos os irmãos da luz, verdade e vida. Os presentes tiveram a impressão de que o próprio Deus havia falado, pois o templo estava cheio com uma atmosfera de beatitude indescritível que cada um experimentou de forma diferente, de acordo com sua posição e maturidade. Aqui, o paraíso tornara-se realidade. Aqui, prevalecera maior êxtase e a verdadeira conexão com a luz divina. Nenhuma pessoa imatura ou não iniciada poderia permanecer na luz concentrada. Os iniciados e magos haviam montado sua verdadeira casa aqui. As palavras do apóstolo Paulo encontravam seu significado aqui. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Tempo e espaço pareciam ter desaparecido, e milhares de anos, ou quiçá apenas alguns segundos, do tempo terrestre parecia ter passado. Este estado de união com Deus não podia ser compreendido por uma criatura humana destreinada e não poderia ser descrito em palavras. Urgaia, que tinha fechado os olhos por algum tempo, mais uma vez analisou a assembleia e mudou o clima no templo. Queridos irmãos, continuou, alguns anos do tempo terrestre se passou desde a última vez que nos encontramos aqui. Como autorizado pela divina providência, cada um de vos que voluntariamente colaborais na grande tarefa do desenvolvimento cósmico foi dada uma tarefa por mim. Estou muito satisfeito que cada um de vos tendes fielmente cumprido as tarefas lhe atribuídas ou ainda estáis ocupados com suas missões. Eu agradeço do fundo do meu coração e em nome da divina providência por todo o esforço e os sacrifícios que vos fizestes durante o trabalho nesta grande missão. Que a bênção da divina providência continue a estar com todos que trabalham com humildade e adoração em espalhar a luz divina. Eu vos chamei aqui pois quero distribuir, em nome da providência divina, as novas tarefas para a próxima era. O mundo está enfrentando um futuro difícil, pois a má utilização do poder lançará nações inteiras ao desastre. Será vossa tarefa garantir um certo equilíbrio, enquanto ainda se mantendo dentro dos limites das leis universais. Vossas missões são difíceis, e exigirão trabalho duro de todos. Que a providência divina lhe conceda a força necessária para realizar estas tarefas. Raramente tinha Urgaia falado com um intento tão sério, e todos entenderam que o mundo estava realmente de cara para possantes acontecimentos históricos. Cada um dos irmãos sabia que uma parte da responsabilidade pelo desenvolvimento da humanidade descansaria sobre seus ombros. No entanto, os iniciados reunidos consideravam isso como uma honra singular, ser autorizado a participar no grande trabalho do desenvolvimento cósmico, e cada um deles aplicaria toda sua energia para efetuar a tarefa designada. Meus queridos irmãos, Urgaia continuou num tom sério: a luz não pôde existir sem as trevas. A verdade não pôde existir sem a mentira. De acordo com as leis universais, o princípio negativo, portanto, tem o mesmo direito de existir como tem o princípio positivo. Devido ao desenvolvimento da ciência, o princípio negativo ganhará grande poder sobre os povos da Terra num futuro próximo. Assim, com o princípio positivo do lado de vós, a principal missão será espalhar amor e fraternidade entre a humanidade. Enquanto assim comprometidos, vos deveis, naturalmente, continuar a observar as leis do karma, pois o bem e o mal são igualmente necessários à evolução livre do espírito humano. Como todos sabem, as guerras são uma condição permanente na Terra e são causadas pela polaridade da luz e trevas. Todavia, guerras como as que atingirão o planeta num futuro próximo, nunca ocorreram na história do mundo.
A extensão da destruição excederá as mais ousadas fantasias dos homens, e certamente esperamos que aqueles que sobreviverem tirarão desta experiência as lições necessárias e acordarão melhor equipados contra futuras tentações. Ao ouvir estas palavras, a Assembleia contemplou tristemente o destino das nações, pois eram capazes de ver uma imagem vivida do que a humanidade estava prestes a enfrentar. Aqueles que foram autorizados a participar na harmonia da luz divina, entretanto, estavam determinados a ajudar aqueles que aspiravam a atingir objetivos positivos. Frabato, que há milhares de anos encarnava somente para ajudar a humanidade em seu desenvolvimento espiritual, testemunhara guerras e aniquilação em toda a história do mundo, ele já compreendia a gravidade das palavras de Urgaia, e que elas deveriam ter um significado ponderável. Que tarefa seria dado a ele para preencher seu tempo? Que a providência divina concede-me a firmeza, ele pensou. Como um ser completo, ele poderia, naturalmente, dissolver-se na luz divina universal a qualquer momento, mas isso significaria perda definitiva de sua individualidade. Além disso, sua missão teria de ser assumida por outro irmão. Frabato desfrutava de grande confiança entre os irmãos de luz. Dependendo do tipo de tarefa que era dada, ele era frequentemente autorizado a recorrer às suas maiores habilidades mágicas. Pensando no futuro brilhante, mas remoto da humanidade, Frabato estava determinado a contribuir para seu desenvolvimento, não importando quão grandes as dificuldades seriam. Urgaia agora começou a distribuir as missões para o próximo período de desenvolvimento. Ele chamou a todos, para que se aproximassem dele e informou cada um sobre sua nova missão. Havia tarefas de todos os tipos e dificuldades, dependendo da nação ou do país onde o iniciado trabalharia, o que a divina providência julgava ser de excepcional importância neste local. As tarefas foram dadas primeiramente aos 360 mestres. Então Urgaia chamou os 72 iniciados iluminados, para todos foram confiados com tarefas especialmente penosas. Inesperadamente, Frabato, que era o primeiro no ranking entre os 72 iniciados, não foi chamado quando sua vez chegou. Sem hesitar, Urgaia continuou a distribuir as tarefas entre os 12 adeptos que, sem exceção, receberam os trabalhos mais difíceis. Frabato ficou surpreso e preocupado. O que isso queria dizer? Ele foi completamente ignorado durante a distribuição de tarefas. Frabato já não receberia uma missão. Embora às vezes cansado da vida, Frabato sempre cumpriu suas tarefas. O que seria feito com ele agora? Como estas questões ocupando sua mente, o último dos 12 adeptos recebeu sua tarefa. Por último, Urgaia olhou Frabato e pediu para que ele se aproximasse. Antes que Frabato pudesse cair de joelhos diante do representante da divina providência, Urgaia se levantou e colocou suas mãos sobre a cabeça de Frabato, dizendo: Irmão de luz, eu te abençoo. Você não precisa se preocupar, pois a providência divina te ama e agradece sua colaboração. Tu serves a luz por milhares de anos. Assim, sendo livre para dissolver sua individualidade em qualquer momento que desejar, todavia, acredito que todos consideramos isso como uma pesada perda ao futuro, pois nenhum dos presentes encarna na Terra tão frequentemente como ti. O planeta Terra está enfrentando tempos difíceis, e ninguém está mais familiarizado com seus habitantes do que ti. Frabato, estou convencido de que completarás tua encarnação atual bem, incluindo a tarefa associada a ela, embora seja uma das mais difíceis. A diferença especial desta natureza não é concedida a um iniciado há centenas de anos. Atônito, Frabato caiu de joelhos diante Urgaia e curvou-se. Não pensarei mais em dissolver minha individualidade. Continuarei servindo a divina providência lealmente, pensou ele, como exprimindo um juramento. Urgaia pediu a Frabato para se sentar e então voltou à sua cadeira elevada. De lá, se dirigiu à Assembleia mais uma vez. Irmãos da luz. A ciência tem feito grandes avanços. A velocidade do progresso técnico continuará a aumentar tremendamente durante este século, e, por causa deste desenvolvimento, o homem adquirirá armas temíveis.
O perigo é que estas armas podem ser utilizadas de forma negativa pelos responsáveis, de modo que o desenvolvimento espiritual de nações inteiras podem, obviamente, ser influenciados. Através de nossas atividades, um contrapeso será criado contra estas forças negativas. Hoje um dos nossos irmãos recebeu a principal tarefa, inspirando personalidades a aplicar tal invenções para a paz e o bem-estar da humanidade. Um iniciado com olhos profundos balançou a cabeça, pois era a ele que fora atribuído tal tarefa. Querido Fragbato, Urgaia disse, as tendências negativas no avanço da humanidade não podem ser ignoradas. A ideologia mundial materialista já agarrou grande parte da humanidade e continuará a crescer. Como consequência, haverá uma procura cada vez maior por dinheiro, lucro e poder, e também por satisfação das paixões inferiores. Durante os dias de Atlântida, tu podes experimentar por si mesmo o que o pensamento materialista e ações irresponsáveis podem fazer. Frabato assentiu com a cabeça, pois ele lembrava-se da queda de Atlântida muito bem. No curso de uma experiência técnica que fora realizada por cientistas irresponsáveis, possuídos pela noção de progresso, o eixo da Terra perdera seu equilíbrio, que consequentemente causou a destruição da Atlântida num curto espaço de tempo. Os detalhes do drama estavam indelevelmente gravados numa caixa, onde todos os iniciados poderiam obter uma imagem clara de toda a história do cosmos. Frabato ainda não sabia detalhes sobre sua missão futura. Os irmãos eram normalmente informados de suas tarefas com poucas palavras explicativas. Eles não estavam acostumados a prólogos longos e, portanto, um distinto suspense agora era perceptível entre os presentes. Todo o esforço da ciência é direcionado a explorar os segredos da matéria, Urgaia continuou, e, portanto, ela coloca sua confiança inteiramente nas aplicações da física e nas leis da química. Esta confiança na eficácia dos meios técnicos resultou na crença que, pelo menos entre a maioria, que seres espirituais que estão por trás da matéria não existem. Só os iniciados sabem que há uma ciência espiritual. As únicas ferramentas que esta ciência utiliza para sua pesquisa é a natureza humana e seu poder. Esta ciência é a ciência da magia, que existe desde sempre. Todos vós sois familiarizados com as leis mágicas, e vos sabeis que, apesar de toda a liberdade, só é permitido fazer uso do poder desta ciência dentro dos limites das leis divinas. O Frater Cristo expressou este conceito dizendo: eu não vim a este mundo para mudar as leis, mas para cumpri-las. Peço-lhe, do fundo do meu coração, que sempre siga as leis espirituais adequadamente. Urgaia olhou para Fragbato, que acenava sua cabeça repentinamente, pois ele sabia que estas palavras eram destinadas especialmente para ele. Ele intervia algumas vezes para deter as forças trevosas, quando assim era permitido fazer pelas leis do karma. Ele foi frequentemente incapaz de resistir a esta tentação, onde a necessidade de combater a então chamada magia negra estava em voga. Urgaia viu que estas palavras tiveram o efeito desejado e, assim, considerou o assunto resolvido. Novamente ele falou para Fragbato. A magia foi, até os dias presentes, um conhecimento oculto. As verdadeiras leis espirituais estavam acessíveis apenas aos círculos especiais, que por sua vez, passavam apenas aqueles de seus alunos que passassem por provas árduas. Esta forma de disseminação possuía a vantagem de que a maioria das pessoas estavam isentas, deste modo, da tentação de aplicar as habilidades mágicas de forma negativa. Por outro lado, havia a desvantagem em que as pessoas que não tivessem acesso aos círculos mágicos não possuíam o conhecimento do caminho da fé ao conhecimento, e assim nunca poder proceder neste caminho. Os conflitos armados do passado trouxeram a morte para milhões de pessoas. Muitos destes seres humanos fenecidos têm reclamado no mundo espiritual que os verdadeiros caminhos do desenvolvimento espiritual nunca estiveram acessíveis a eles. Agora é a sua tarefa, querido irmão, revelar à humanidade a verdadeira iniciação ao hermetismo, publicando material apropriado.
Um tanto chocado, Frabato olhava Urgaia, mas, antes que pudesse responder, Urgaia levantou de sua cadeira e despachou-lhe para seu lugar. Frabato foi junto com Urgaia para o primeiro pilar do salão, onde Urgaia disse de modo decidido e calo: Frabato, você sabe que esta coluna simboliza a primeira página do livro da sabedoria. Tu deves publicar os segredos desta primeira página, completamente desvendada e sem o uso de símbolos. Mostra à humanidade como proceder da fé ao conhecimento. Então, Urgaia levou Frabato, profundamente comovido, ao segundo pilar e, apontando com sua mão, disse-lhe que os segredos da segunda página do livro da sabedoria deveriam ser acessíveis também. Frabato sabia que o segundo pilar era a chave para a magia das esferas e continha os segredos de sua hierarquia. Ele esperava que Urgaia não fosse mais longe, mas por último, imperturbável, virou-se ao terceiro pilar, simbolizando a palavra criadora, e disse a Frabato: no princípio era o Verbo. É tão difícil as pessoas entender isso, já que eles não têm o conhecimento da linguagem divina. Por este motivo tu deves, do mesmo modo, revelar os segredos da terceira página de sabedoria. Então ele levou Frabato ao quarto pilar, tocando levemente com sua mão, e disse: a quarta página do livro da sabedoria deve ser explicada à humanidade. Tendo chegado ao quinto pilar, ele disse: aqui, com o quinto pilar, sua tarefa chegará ao fim. Tu serás permitido a somente revelar o começo desta página. Tu entendes o porquê, não é? Lado a lado, eles voltaram de onde vieram. Urgaia sentou-se, novamente, parecendo estar à espera de Frabato para dizer algo sobre sua nova missão. Entretanto, Frabato estava ciente das implicações de longo prazo de sua missão. Ele caiu de joelhos e levantou seus olhos para Urgaia, suplicante: magnífico representador da divina providência, zelador de todos os segredos cósmicos. Imploro-te do fundo do meu coração para libertar-me deste dever. Anteriormente, quando tu me chamaste, eu lealmente realizei a missão com que fui designado. De acordo com teus desejos, encarnei no corpo de um menino de 14 anos, para tornar mestre espiritual de seu pai. Além disso, viajei o mundo, a fim de mostrar evidências à humanidade da existência do mundo espiritual. Com tua permissão benéfica, estava autorizado a fazer uso de minhas habilidades mágicas para testar a onipotência divina, para curar os enfermos, e para revelar o futuro. O mais reverente dos mestres. Tu sabes, em princípio, que nenhuma tarefa é deveras difícil para mim, mas peço-lhe que tomes em consideração minha situação especial. Eu sirvo-te e a divina providência como um iniciado por milhares de anos. Nos templos ocultos passei os ensinamentos secretos só aos alunos mais maduros. Obedeci às leis com rigor e sem piedade, executei quem transgrediu elas, como ditava as leis nos tempos antigos. Como um sacerdote do templo, executei várias iniciações sob juramentos severos. Como posso agora divulgar os santos mistérios aos homens imaturos? Sempre fui especialmente dedicado ao silêncio. Como posso agora lançar pérolas aos porcos e libertar a luz que queimará todos aqueles que não são maduros? Certamente, as pessoas ainda não estão suficientemente desenvolvidos para receber estes ensinamentos. Eles arrastarão a sabedoria divina à lama, eles interpretarão os ensinamentos e desonrá-lo-ão. Rogo-te, liberte-me desta tarefa e me dê outra. Era uma rara ocasião para qualquer adepto ou iniciado tentar e rejeitar uma tarefa atribuída. Se a troca não fosse possível entre os irmãos, alguns deles normalmente assumiriam a tarefa, além de seus próprias. Urgaia agora se dirigia à assembleia seriamente decidido. Meus queridos irmãos, vos ouvistes o que Frabato foi designado a fazer. Há alguém dentre vos que gostaríeis de trocar sua tarefa pela de Frabato? Urgaia olhava interrogativamente a assembleia de iniciados, mas não havia resposta. A questão impregnava nas mentes dos irmãos de luz enquanto Urgaia esperava imóvel por mais algum tempo. Então ele olhou para Frabato, gentilmente dizendo: meu querido irmão, tua tarefa é difícil e entendo suas objeções. Céu,
cumprimento, porém, foi ordenado por Deus para o período de tempo que está por vir. Portanto, isso deve ser cumprido de qualquer modo. Já que tens sido um professor em muitas de suas encarnações e, sem dúvida, tens sido um dos mais capazes de todos os irmãos neste respeito, eu escolho-te para esta missão. Tu serás capaz de encontrar as palavras corretas para explicar à humanidade as verdadeiras leis da harmonia e do desenvolvimento para a perfeição. Muitos dos irmãos presentes começaram com o caminho da santidade porque não tinham um professor particular e não tinham o conhecimento necessário sobre o verdadeiro caminho mágico. Ninguém aqui está preparado para aceitar tal tarefa, por isso, gentilmente convido-te a realizar esta missão em benefício da evolução humana e para revelar a sabedoria divina. Entretanto, Frabato começa a ver a grande necessidade desta tarefa, e, embora estivesse ciente do fato de que não haveria grandes obstáculos a superar, ele se sentiu tranquilizado e reforçado pelas palavras de Urgaia. Honorável mestre, respondeu ele, inclinando-se, tentarei levar a cabo esta tarefa da melhor forma possível. Após estas palavras, um suspiro de alívio pareceu atravessar a assembleia, pois ninguém teria o prazer de assumir esta tarefa adicional. Frabato queria voltar ao seu assento, mas Urgaia propôs que Frabato ficasse com ele. Depois de alguns momentos, a face de Urgaia tornou-se transfigurada. A fosforescência extraordinária iluminava seu corpo astral, que crescia mais e mais, transparente e etérea. Frabato sabia que Urgaia era capaz de realizar o mais alto estado de alegria e unificação com a divina providência em seu corpo astral. E, como se de uma grande distância, palavras que não foram soadas por Urgaia vinham do mais profundo e íntimo da luz incognitível: Frabato, tu és meu filho leal, eu te amo. Estou contente por aceitar a tarefa de publicar a verdadeira iniciação mágica, embora também esteja sobrecarregado com um karma difícil. É conhecido a ti que aqueles cujo desenvolvimento é unilateral só serão capazes de compreender uma parte do meu ser, dentro deles. É meu desejo que todos tenham a oportunidade de prosseguir ao longo do caminho à perfeição. Deve ser possível para todos compreender meu ser e obter o conhecimento de como, com as leis universais, criei o mundo. Todo ser humano deve continuar a reencarnar aqui na Terra, até que tenha alcançado o equilíbrio mágico completo dentro de si. Enquanto estas palavras eram ditas, muitos dos irmãos lembravam seu próprio passado, e como haviam viajado pelo caminho indireto da santidade, assim, se desenvolvendo de forma unilateral e sendo obrigados, através de sucessivas encarnações, compensar o que lhes faltava. Somente aqueles que eram orientados por um mago eram capazes de tomar o caminho mais direto à perfeição. A voz de Deus continuava a falar através de Urgaia. Para realizar tua tarefa não é aconselhável para te fazer milagres em público. A partir de agora, tu não demonstrarás mais tuas habilidades mágicas, de modo a convencer as pessoas da existência de poderes mais elevados e de leis universais. Quando tu retornar ao seu corpo, deves mudar tua estratégia, e sem dúvida conseguirás assim fazer. Aprecio muito teu trabalho. Ao tornar minhas leis públicas, tu não me desonrarás, pelo contrário, estarás a mostrar à humanidade o verdadeiro caminho em minha direção. Todo ser humano deve ter oportunidade de começar no caminho à iniciação, à genuína perfeição, à verdade, começando de onde quer que seu destino tenha o colocado. Para o resto de sua vida atual, tu não agirás mais como um iniciado, e tu poderás usar quaisquer meios para se disfarçar, quando necessário, para que ninguém saiba. Adquira todos os conhecimentos médicos necessários para que não haja diferença entre ti e um profissional de saúde. A cura pela palavra atrairá atenção e fará inimigos desnecessários. Tu podes, entretanto, fazer uso das leis do quinto pilar, a quinta página do livro da sabedoria, da alquimia, quanto curas as pessoas. Esteja ciente do fato de que a maior missão terá a resistência das forças negativas. Elas não podem atacá-lo espiritualmente, todavia, devido ao karma de seu corpo físico, que tu aceitaste, vossa mercê terá de enfrentar a preocupação, a tristeza e a miséria.
Muitos inimigos perseguirão a ti, muitas doenças afligir-te-ão, e tua vida, muitas vezes, estará em perigo. Ó, destino pelo qual teu corpo terrestre está sujeito trabalhará contra ti, pois as entidades negativas sabem que tu és um irmão de luz, e eles atacar-te-ão onde quer que haja uma oportunidade para assim fazer. Se realizar esta tarefa bem, farás mais uma grande contribuição ao desenvolvimento da humanidade, e num futuro próximo, serás capaz de desempenhar teus deveres educacionais exclusivamente no mundo espiritual, entre os estudantes mais desenvolvidos. Enquanto estas últimas palavras acabaram de ser pronunciadas, a figura do Urgaia reassumiu sua aparência original. Frabato sabia que a providência divina se manifestou e falou com ele através de Urgaia. Ele estava cheio de alegria e cheio de confiança e energia para sua futura tarefa. Frabato agradeceu a divina providência, numa oração silenciosa de reverência, prometendo cumprir sua tarefa com lealdade, não importando quão grandes sejam os obstáculos a superar. Urgaia olhou para Frabato com sinceridade e, com um gesto de bênção, pediu-lhe para sentar-se entre os irmãos. Então Urgaia levantou-se, e ergueu suas mãos a abençoar a Assembleia dos Iniciados, e disse: que sejam abençoados, em nome da Divina Providência, por vossa ajuda voluntária na grande obra do desenvolvimento humano e cósmico. Fico contente que vos provastes ser verdadeiros filhos de Deus. Agradeço-lhes por este meio, encerro esta assembleia. Pouco tempo depois, os irmãos de luz deixaram o templo, e Urgaia, que havia criado isso com seu poder manifesto de imaginação, dissolveu o seu trabalho novamente e se retirou para regiões impenetrável e inacessível.